E deu dons aos homens. Texto áureo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, versículo 8. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Leitura complementar. 1 Coríntios 12, versículo 4. A diversidade de dons. 1 Coríntios 12, versículo 20. Os dons e a unidade da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 11. A concessão dos dons. 1 Coríntios 12, versículo 27. Membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 31. Procurar com zelo os melhores dons. Efésios 4:12. Os dons são para aperfeiçoar os santos. Leitura bíblica. Romanos 12, versículo 3 ao 8 e 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 7. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Objetivo geral da lição: afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Objetivos específicos. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E por último, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Nesse trimestre, estudaremos um tema extremamente relevante para os nossos dias: os dons espirituais, ministeriais e de serviço. Todas estas dádivas são concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja do Senhor. Esse tema é tão relevante para a igreja que Paulo dedica 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar do assunto. Ele não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons. Então, você, aluno, estude com afinco cada lição e busque com zelo os melhores dons. O comentarista das lições é o pastor Elinaldo Renovato, autor de diversos livros publicados pela CPAD e líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e professor universitário. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo que operam através dos cristãos para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura.
Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Capítulo 1. Os dons na Bíblia. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica natam, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam com o verbo grego didome. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar, conforme vemos em Filipenses 4,15. No Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a Igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura dos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes em Jesus têm acesso direto a Deus através de Cristo e, por isso, podem receber os dons do Espírito. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais, a saber, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe um assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. No capítulo 1, nós aprendemos que nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os irmãos com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. Capítulo 2. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria dos dons apresentados em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se de que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, que é o ofício diaconal, exortação, que é o encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que estes dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo. Portanto, faça isso, porque essa é a vontade de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas,
profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente em Jesus, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Beacon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja de Corinto lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas por não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária e dos movimentos estranhos de muitas outras heresias. Portanto, o ensino correto dos dons espirituais nos orienta sobre a forma adequada de utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a igreja espiritual dos discípulos de Jesus. O próprio Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço e jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. No capítulo 2, nós aprendemos que nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos um dos outros. Para que a igreja seja edificada pelos dons espirituais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Subsídio teológico. Os dons são, de fato, dados com a intenção divina de que todos recebam proveito deles. Isso não significa que todos têm um dom específico, mas há dons, manifestações, revelações, meios pelos quais o Espírito se torna conhecido, que são dados continuamente, para o que for útil, proveitoso, para o crescimento. Aqui a palavra útil significa algo que ajuda, especialmente na edificação da igreja, tanto espiritualmente como em número de membros. O livro de Atos tem um tema de crescimento numérico e geográfico. Deus quer que o Evangelho seja divulgado em todo o mundo. Pode ser ilustrado pelo mandamento do Senhor: negociai até que eu venha. Lucas 19:13. Ao partirmos para o ministério dos seus dons, ele nos ajuda a crescer na eficiência e na eficácia, assim como fizeram os que usaram devidamente o que o Senhor lhes deu na parábola das 10 minas. Stanley Orton, em A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Capítulo 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Um argumento utilizado pelos cessacionistas
que são aqueles que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os irmãos pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os irmãos de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção do serviço que Jesus ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a Igreja de Cristo. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Os dons espirituais são concedidos aos irmãos pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas sim com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a sua exaltação pessoal. Isso é um pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre o capítulo 12, que fala sobre os dons, e o capítulo 14, que fala sobre línguas e profecias, pois o capítulo 13 fala sobre o maior dos dons, que é o amor. No capítulo 3, nós aprendemos que não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Subsídio teológico. Os dons espirituais, que são pela graça mediante a fé, encontra-se na palavra grega mais usada para descrevê-lo, carismata, ou seja, dons livre e graciosamente concedidos. Palavra esta que se deriva de caris, graça, o imerecido favor divino. Os carismas são dons que não merecemos sem o merecermos. Dão testemunho da bondade de Deus e não da virtude de quem os receberam. Uma das falácias que frequentemente engana as pessoas é a ideia de que, como Deus abençoa ou usa alguém, isso significa que ele aprova tudo que a pessoa faz ou ensina. Mesmo quando parece haver uma unção, não há garantia disso. Quando Apolo chegou a Éfeso pela primeira vez, não somente era eloquente em sua pregação, era também fervoroso de espírito, tinha fogo. Mas Priscila e Áquila perceberam que faltava algo. Logo, o levaram provavelmente para casa a fim de participar de uma refeição e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Era, pois, o caminho de Deus a respeito dos dons espirituais que Paulo, como um pai, desejava explicar com mais exatidão aos coríntios. A estes dons ele dá o nome de espirituais. Em 1 Coríntios 12:1, a palavra dom não se encontra aqui no grego. A palavra por si mesma inclui algo dirigido pelo Espírito Santo. Stanley Orton, em A Doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento. Conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo
pois eles estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispersar instrumentos espirituais para a igreja durante a história. Amém.